O mercado começava a ganhar vida com os primeiros raios de sol iluminando as barracas coloridas e as lojas abertas. O cheiro fresco de frutas e especiarias se misturava com o aroma do pão quente e das carnes curadas. Samir, com uma camisa de linho e calças curtas, caminhava pelas ruas apertadas, observando os vendedores e ouvindo o burburinho das conversas. A cidade estava despertando e a energia no ar era palpável, com risadas e negociações apressadas enchendo o ambiente. Enquanto comprava um pedaço de queijo de uma senhora de cabelos grisalhos, ele escutou um murmúrio diferente, mais baixo que os outros. A mulher mencionou algo sobre um cemitério esquecido, um lugar onde as sombras pareciam se mexer mesmo sob o sol do dia. Samir, sempre curioso por histórias abandonadas, guardou mentalmente o caminho, uma rua estreita atrás da igreja de São Domingos, escondida entre prédios modernos que pareciam sufocar o passado. Mais tarde, ao seguir as indicações, ele encontrou um muro baixo de pedra coberto por eras, quase invisível entre construções de vidro e aço. Atrás dele, lápides gastas pelo tempo se amontoavam, nenhuma com nome ou data legível. O ar ali era mais pesado e o som da cidade parecia abafado, como se aquele espaço respirasse em outro ritmo. Enquanto anotava detalhes no caderno, uma sombra passou rápido entre os túmulos, desaparecendo antes que ele pudesse identificá-la. Naquela noite, ele voltou com uma lanterna, determinado a registrar o local. Os moradores próximos avisaram sobre vozes sussurradas após o pôr do sol, mas ele ignorou, achando que eram apenas superstições. Quando pisou entre as sepulturas, o silêncio da tarde virou um zumbido constante vindo de todas as direções. A lanterna apagou e, na escuridão, ele viu formas se movendo entre as pedras. Não eram pessoas, mas sombras alongadas que se contorciam como se tivessem vida. Ele recuou, tropeçando em uma lápide mais alta que as outras. Ao tocá-la, uma luz fraca surgiu no topo, revelando símbolos entalhados que brilhavam em azul. Sem entender, tirou uma foto, mas a imagem saiu borrada, como se o tempo ali não pudesse ser capturado. No dia seguinte, mostrou a foto para um historiador local, que ficou pálido ao ver os símbolos. "Esses não são deste século", disse ele, "nem deste mundo." Contou sobre lendas de um templo no topo de uma montanha distante, onde pedras cobertas de musgo guardavam segredos de uma civilização que estudava a morte como algo vivo. Curioso, Samir foi até a montanha e encontrou o templo abandonado, exatamente como descrito. As estátuas antigas, com olhos vazios e mãos estendidas, pareciam vigiar a paisagem. O vento soprava de forma inquietante, trazendo partículas brilhantes que grudavam em sua roupa. Ao entrar no templo, viu que as paredes internas estavam cobertas pelos mesmos símbolos do túmulo, agora pulsando no ritmo de sua respiração. No centro, havia uma estrutura circular de pedra contendo um mapa estelar com constelações que não correspondiam a nenhum registro conhecido. Ao tocá-lo, uma projeção surgiu no ar, mostrando uma cidade antiga onde os prédios cresciam como árvores e as pessoas se comunicavam por luzes coloridas. A cena mudou abruptamente para uma escuridão que engolia tudo, e Samir entendeu que aquela civilização não tinha desaparecido por catástrofe, mas por escolha, fundindo-se à própria natureza do planeta. Ao sair do templo, percebeu que as partículas brilhantes em suas roupas haviam sumido ao amanhecer, mas o zumbido continuava, mais fraco, como um eco distante. Samir voltou para Lisboa com a cabeça cheia de imagens que não conseguia entender. Os desenhos brilhantes em suas roupas haviam sumido ao amanhecer, mas o zumbido continuava, mais fraco, como um eco distante. Resolveu pedir ajuda e juntou um grupo pequeno: Nina, bióloga especializada em ecossistemas antigos; Hugo, engenheiro que entendia de tecnologias obscuras; e Chiara, historiadora que sabia sobre civilizações perdidas. Juntos voltaram ao cemitério no fim da tarde, quando as sombras cresciam e os murmúrios dos moradores ficavam mais fortes. As lápides, antes paradas, pareciam tremer baixinho debaixo dos pés e o ar tinha um cheiro metálico estranho. Nina pegou amostras do musgo entre as pedras, enquanto Hugo examinava o chão com um sensor portátil. "Tem algo aqui embaixo", ele falou, apontando leituras anormais. Chiara traduzia os símbolos das sepulturas, comparando-os aos do templo. "Isso não são só marcas de túmulos", concluiu. "São instruções." Às 10 da noite, uma luz azul apareceu no meio do cemitério, mostrando uma fenda no chão que ninguém tinha notado. Desceram por uma escada velha de pedra até uma câmara subterrânea, onde raízes luminosas se enrolavam pelas paredes,
conectadas a estruturas metálicas enferrujadas. No centro, uma esfera flutuava sobre um pedestal, pulsando ritmicamente. Nina se aproximou, curiosa, mas Hugo assegurou: "Isso não é seguro. Repare nas raízes, elas se mexem quando chegamos perto." Kiara, porém, reconheceu padrões na esfera. É o mesmo mapa do templo, só que detalhado. Mostra um sistema de túneis abaixo da cidade. Antes que decidissem o que fazer, o chão tremeu e as raízes começaram a se encolher, fechando os caminhos atrás deles. Samir, lembrando do templo, tocou a esfera, que projetou uma imagem da cidade antiga, agora sobreposta a Lisboa moderna. Prédios cresciam como árvores e pessoas andavam com luzes brilhantes no peito, conectadas às raízes subterrâneas. A visão mudou, a cidade desabava, engolida por uma escuridão que vinha da própria esfera. Enquanto discutiam o que aquilo significava, Nina percebeu que as amostras de musgo que tinha pego mais cedo estavam mudando, formando estruturas parecidas com circuitos. "Esse lugar não é só um cemitério", disse. "É um organismo." Hugo sugeriu destruir a esfera para conter o que quer que estivesse se espalhando, mas Kiara argumentou que isso podia acelerar o colapso. O debate ficou mais intenso quando Samir, sem avisar, tirou a esfera do pedestal, causando um desmoronamento parcial no teto. Saíram correndo pelos túneis revelados pela esfera, agora iluminados por uma luz vermelha. Quando emergiram numa praça conhecida, viram que o cemitério havia desaparecido, substituído por um terreno vazio. Apenas Samir ainda carregava a esfera, agora fria e inerte. Nas semanas seguintes, moradores relataram ouvir vozes em idiomas desconhecidos ecoando pelas ruas, e Nina descobriu que o musgo das amostras tinha se espalhado pelo rio Tejo, alterando sua composição química. Kiara, revisando documentos antigos, encontrou referências a um acordo entre os primeiros colonizadores de Lisboa e uma entidade subterrânea, selado com oferendas num lugar sem nome. Samir, por fim, percebeu que a esfera reagia ao toque de quem tinha as partículas brilhantes e que ele não era o único na cidade com aquela marca. Samir guardou a esfera em uma caixa de metal no porão de sua casa, mas as marcas em sua pele, pequenos pontos luminosos que surgiam à noite, não desapareceram. Kiara passou dias traduzindo os últimos símbolos e descobriu que a civilização antiga não havia morrido, mas se transformado em energia, fundindo-se à rede de raízes sob a terra. Eles se tornaram parte de um sistema maior, explicou ao grupo. A esfera não é uma arma ou um mapa. É uma semente. Nina, analisando a proliferação do musgo mutante no rio, percebeu que ele purificava a água, eliminando poluentes em poucas horas. "Está tentando consertar algo", disse, "mas não sabemos o preço." Hugo, cada vez mais isolado, montou dispositivos para monitorar a atividade subterrânea, detectando vibrações que seguiam o mesmo padrão dos símbolos. "Algo está tentando se comunicar conosco", admitiu, relutante. Uma semana depois, durante uma tempestade, a caixa de metal começou a aquecer e a esfera flutuou sozinha no ar, projetando hologramas de criaturas que pareciam feitas de luz e terra. Quando Samir a tocou, ele se viu em uma versão alternativa de Lisboa, onde os prédios cresciam em espirais orgânicas e os habitantes caminhavam com as mãos brilhantes, conectados por fios invisíveis de energia. Uma voz sem corpo ecoou: "Vocês são os primeiros em milênios a reativar o ciclo." Ao voltar a si, encontrou Kiara desmaiada no chão, com símbolos brilhantes cobrindo suas mãos. Nina e Hugo discutiam acaloradamente. Ele queria enterrar a esfera no templo da montanha. Ela insistia em estudá-la mais. "Não somos donos dessa tecnologia", argumentou Hugo. "Somos apenas crianças arriscando." Na manhã seguinte, Kiara acordou com uma clareza assustadora. "Precisamos devolver a semente ao seu lugar", disse, mostrando traduções sobre um ritual de equilíbrio. Eles foram à montanha sob chuva forte, as estátuas do templo, agora cobertas de musgo luminoso. Ao colocar a esfera no centro do altar, o chão tremeu e as raízes subterrâneas emergiram, entrelaçando-se em uma árvore colossal que cobriu o céu. Lisboa, ao longe, parecia pulsar em sincronia. Por um instante, viram a cidade antiga e a moderna coexistindo, como camadas de um mesmo ser. A árvore recolheu-se à terra, deixando apenas uma única raiz exposta com um novo símbolo gravado. Anos depois, o cemitério nunca foi encontrado novamente, mas os moradores de Lisboa começaram a relatar sonhos vívidos com luzes azuis e vozes sussurrando em línguas antigas.
Nina liderou projetos de revitalização do Tejo usando derivados do musgo mutante. Hugo desapareceu durante uma expedição à montanha, deixando apenas seu diário com esboços da árvore. Kiara publicou livros sobre civilizações simbióticas, todos ignorados pela comunidade acadêmica. Samir, ainda com as marcas na pele, visita a raiz exposta todas as noites, perguntando-se se a verdadeira exploração não teria começado apenas quando pararam de buscar respostas. Afinal, o que significa desvendar um segredo que já estava dentro deles o tempo todo?